E você pode ver que ele retrata um homem hebreu do primeiro século, porque o penteado era do primeiro século e um penteado hebraico. Ele tinha cerca de 6 pés de altura, estava completamente açoitado por todo o corpo e foi crucificado. Mel Gibson, o mentor por trás de alguns dos filmes mais famosos e provocativos de Hollywood, está de volta com uma declaração ousada: eu vou te mostrar o verdadeiro Jesus Cristo. Mas será esta uma missão divinamente inspirada ou mais uma controvérsia? Com sua fama e um passado controverso, será que Gibson pode realmente ser a voz mais sagrada da história do cristianismo? A jornada de Mel Gibson com a fé é tão fascinante quanto qualquer um de seus sucessos de bilheteria. É uma montanha-russa de altos e baixos, com reviravoltas inesperadas que só a vida poderia ter escrito. Tudo começou no seio de uma família católica profundamente religiosa, onde a religião era o alicerce de suas vidas, não apenas um ritual de domingo, mas um pilar essencial. Seus pais, especialmente seu pai, ajudaram a moldar o jovem Mel, ensinando-o a enfrentar as tempestades da vida. No entanto, crescer em um lar religioso não garante que alguém permanecerá moralmente firme. A vida tem um jeito de lançar surpresas, e as tentações podem surgir quando menos se espera. Foi exatamente isso que aconteceu com Gibson. Hollywood bateu à sua porta, trazendo consigo um sucesso inimaginável, fama e fortuna, mas também marcou o início de um capítulo sombrio que ele não estava preparado para enfrentar. Ele mesmo se descreveu como um garoto muito selvagem, e quem acompanha sua carreira sabe o quanto isso é verdade. Depois veio A Paixão de Cristo, um filme que chocou o mundo e dividiu opiniões. Era uma representação precisa da vida e missão de Cristo, como Gibson afirmou, ou apenas uma interpretação hollywoodiana do drama celestial? A ascensão de Mel Gibson em Hollywood não foi feita apenas de brilho e glamour. Ele tinha fama, fortuna e sucesso. Tudo o que a maioria das pessoas sonha, mas nos bastidores sua vida estava desmoronando. Envolvido na cena das festas e tomando decisões questionáveis, ele rapidamente caiu nas garras de um vício severo. O álcool tornou-se sua válvula de escape, e quanto mais ele bebia, mais sua vida ficava fora de controle. No seu ponto mais baixo, ele se viu à beira de uma janela, considerando tirar a própria vida. Imagine um homem que parecia ter tudo, mas se sentia tão perdido e vazio que estava pronto a desistir de tudo. Porém, algo mudou naquele momento crucial. Ele não deu o passo final. Em vez disso, aos 35 anos, teve o que mais tarde chamaria de um despertar silencioso. Não foi uma cena dramática como nos filmes, sem coros angelicais ou raios no céu, mas algo sutil e profundamente íntimo. Percebendo o quanto havia se afastado da fé que um dia guiou sua vida, ele decidiu voltar para Deus. E quando o fez, algo dentro dele mudou. A Bíblia, que antes era apenas um livro empoeirado, ganhou vida. A história do sofrimento de Cristo deixou de ser apenas um relato religioso e tornou-se algo que ele sentiu no espírito, algo cru e profundamente humano. Ele viu nela uma história que valia a pena contar ao mundo de uma forma nunca feita antes. Foi assim que o conceito de A Paixão de Cristo começou a tomar forma. Mas a jornada não parou aí. Certo dia,
enquanto lutava com a ideia, um livro caiu de uma prateleira e parou a seus pés. Não era um livro qualquer, era A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, da irmã Anne Catherine Emmerich, uma mística do século XIX que afirmava ter tido visões do sofrimento de Cristo. O livro mudou tudo. Se por coincidência ou intervenção divina, ele não era apenas uma recontagem dos evangelhos. Ele trazia detalhes trágicos e vívidos que iam além do que estava registrado na Bíblia. A crucificação era descrita de forma gráfica e brutal, e muito mais intensa do que a maioria das pessoas imaginava. Cenas como Maria limpando o sangue de seu filho e os momentos de agonia foram retratados com uma crueza impressionante. Quanto mais Mel Gibson lia, mais se sentia compelido a trazer essa história à vida. O que começou como uma ideia transformou-se em uma missão. Não seria apenas mais um filme de Hollywood, seria uma jornada espiritual que o testaria de todas as formas possíveis. Ele não queria fazer apenas um filme religioso, queria criar algo que perturbasse profundamente as pessoas, que as obrigasse a encarar o sofrimento de Cristo de uma maneira nunca vista antes. Sabia que era uma meta ambiciosa e que não seria fácil, mas como ele se preparou para um projeto tão exigente? Gibson mergulhou em cada detalhe da narrativa, estudando livros antigos e recriando línguas perdidas. A Paixão de Cristo não seria apenas um filme bíblico, seria uma viagem linguística ao primeiro século, com aramaico, latim e hebraico. Ele buscava autenticidade absoluta, aramaico para Jesus e seus seguidores, latim para os romanos, hebraico para as autoridades religiosas. Inicialmente, Gibson queria contar a história apenas por meio de expressões faciais e emoções, sem legendas. Mas a praticidade falou mais alto. Como o dialeto exato de Jesus não foi totalmente registrado, ele buscou a ajuda do reverendo William Foucault, um estudioso jesuíta, para reconstruir diálogos em aramaico. Foucault usou seu conhecimento histórico e criatividade para recriar padrões de fala que refletissem a posição socioeconômica dos personagens. Por exemplo, os soldados romanos falavam um latim rude. Pôncio Pilatos usava um latim refinado e aristocrático. Até erros de pronúncia foram propositalmente incluídos para mostrar as dificuldades de comunicação em uma sociedade multilingüe. Alguns estudiosos criticaram a precisão linguística, mas Foucault admitiu que concessões foram feitas para fluidez e clareza. A Paixão de Cristo estabeleceu um novo padrão para a autenticidade histórica em filmes religiosos, apesar das controvérsias. A crucificação, para tornar as cenas realistas, Gibson foi além da teologia e mergulhou em pesquisas médicas. Ele citou um artigo do Jornal da Associação Médica Americana que detalhava os horrores das execuções romanas. E por mais brutal que Hollywood possa ser, a crucificação romana já era um pesadelo por si só. Não havia necessidade de exageros. A arqueologia também apoiou o filme. Em 1968, em Givat HaMivtar, perto de Jerusalém, arqueólogos descobriram os ossos de um homem crucificado, com um prego de 11 centímetros ainda cravado em seu calcanhar. Essa descoberta provou que as crucificações ocorreram exatamente como os registros antigos descreviam. Além disso,
a imagem tradicional de Jesus carregando a cruz inteira está errada. Os condenados carregavam apenas a trave horizontal, algo que faz sentido, já que um homem já espancado dificilmente suportaria o peso de uma cruz inteira. Outro detalhe histórico: os pregos não perfuravam as palmas das mãos, como mostrado na arte cristã, mas os pulsos, pois as palmas não aguentariam o peso do corpo. O filme também se baseou em fontes históricas. O historiador romano Tácito mencionou a execução de Cristo sob Pôncio Pilatos, de Flávio Joséfo, em Antiguidades Judaicas, século 94 d.C., registrou a vida e morte de Jesus. Plínio, o jovem, mencionou os primeiros cristãos em suas cartas. Em 1961, uma descoberta arqueológica em Cesareia Marítima, Israel, trouxe à luz a Pedra de Pilatos, uma inscrição que prova que Pôncio Pilatos foi uma figura histórica real, não apenas um personagem bíblico. A crucificação não era uma simples pena de morte, era uma mensagem política. Joséfo relata casos em que centenas foram crucificados de uma vez, especialmente em regiões instáveis como a Judéia. A execução de Jesus não foi apenas para silenciá-lo, mas para mostrar o poder de Roma. O filme, como experiência visual e espiritual, diretor de fotografia Caleb Deschanel, indicado ao Oscar, transformou cada cena em uma obra de arte, com cores vibrantes e contrastes marcantes. O designer de produção Francesco Frigeri recriou a Jerusalém do primeiro século, reaproveitando até cenários de gangues de Nova York para maior realismo. Os figurinos, criados por Maurizio Milenotti, foram meticulosamente pesquisados. As roupas romanas refletiam hierarquia social, e as armaduras tinham marcas de batalha para a autenticidade. Jim Caviezel, que interpretou Jesus, passou por condições extremas, de horas diárias de maquiagem, hipotermia durante as cenas de crucificação, uma luxação no ombro devido às filmagens. Caviezel descreveu a experiência como profundamente espiritual, sustentado pela fé. O set foi um ambiente sagrado, com padres disponíveis diariamente para confissões e orientação. A recepção do filme. Quando A Paixão de Cristo estreou, gerou debates acalorados. Alguns criticaram sua violência extrema. Roger Ebert chamou de o filme mais violento que já vi, enquanto outros o elogiaram como uma obra-prima religiosa. Em resposta às críticas, Gibson lançou uma versão editada, removendo 5 minutos de cenas mais brutais. No final, a polêmica só aumentou seu sucesso. Orçamento: o 30 milhões bilheteria mundial, quase os 600 milhões, um dos filmes religiosos mais rentáveis da história.